Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco, sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e estou atualmente concluindo uma graduação em Direito pela Universidade Maurício de Nassau, em Recife. E vale ressaltar, com média global no curso até o momento de 9,57. Além disso, eu posso dizer que me considero um grande entusiasta do estudo, notadamente do estudo voltado aos concursos públicos. Todavia, é importante ressaltar que eu não fui desde sempre esse grande entusiasta do estudo. Muito pelo contrário, durante um certo período da minha vida, eu tive um desempenho estudantil, em uma análise bastante generosa, medíocre. E é por isso que eu pretendo relatar, neste vídeo, a minha trajetória de estudante, para mostrar para vocês como a descoberta de técnicas de estudo provocou significativas mudanças na minha vida, sobretudo na esfera profissional, uma vez que me permitiu ser aprovado no vestibular, ser aprovado em concursos públicos e obter um excelente rendimento na faculdade. A minha história de estudante começa, evidentemente, na escola. Conforme eu já havia adiantado, meu desempenho na maior parte dos anos escolares foi medíocre. Da quinta série do ensino fundamental até meados do segundo ano do ensino médio, as minhas notas oscilavam majoritariamente entre 5, 6 e 7. Com alguma sorte, eu conseguia tirar uma nota 8. Com muita sorte e com pontos extras de trabalhos e atividades, eu conseguia tirar um 9 ou um 10, mas eram situações excepcionalíssimas. Na época, eu achava que estudar era simplesmente sentar, abrir o livro e ler. Essa era a minha grande técnica de estudo. O engraçado é que as pessoas que me conhecem hoje não acreditam nessa história. Todavia, esse meu desempenho medíocre na vida escolar é um fato que pode ser comprovado, inclusive, por meus colegas de turma da época, do Colégio Marista São Luís, daqui de Recife. Ninguém dava nada por mim. Eu mesmo, para ser sincero, não dava nada por mim. Pois bem, nesse ritmo, a minha vida estudantil seguiu até o segundo ano do ensino médio, quando aconteceu a primeira grande mudança na minha forma de estudar. O que é que houve? Nesse ano, eu decidi que iria prestar o vestibular para a Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Só havia um problema. Eu precisaria me livrar de uma certa pedra no meu sapato, que era a minha dificuldade para com as matérias exatas, matemática, física e química. E foi aí que eu assumi o compromisso, assumi a responsabilidade de me tornar bom nessas matérias e desenvolvi a minha primeira técnica de estudo, a minha verdadeira técnica de estudo, a técnica que hoje chamam de adestramento lógico-matemático, a qual, evidentemente, será explicada no nosso curso. Depois de alguns meses de aplicação da técnica, o resultado foi notório. As minhas notas dispararam nas matérias exatas. Eu só tirava 9 e 10. Foi uma coisa que causou espanto até nos meus amigos naquela época. Como eu bem me lembro, um amigo meu chegou para mim e falou: Luiz, você mudou da água para o vinho. E no vestibular, o desempenho não foi diferente. Foram notas altíssimas em matemática e química e nota 10 em física na primeira e na segunda fase do vestibular, que na época era de altíssimo nível. Vejam a diferença que a descoberta de uma simples técnica de estudo fez na minha vida. Infelizmente, ou felizmente, a depender da perspectiva, o curso de Ciência da Computação não me agradou. Mais ou menos na segunda metade da faculdade, eu decidi que não iria mais trabalhar na área de TI. Eu iria simplesmente concluir o curso e utilizar o diploma para ingressar em um cargo público de nível superior. Foi, mais uma vez, uma decisão difícil, uma vez que, para lograr êxito nessa nova empreitada, eu precisaria me debruçar sobre um mundo completamente estranho para mim.
o mundo jurídico, o mundo dos concursos públicos, com a sua concorrência astronômica, muito superior à dos vestibulares da época. Eu precisaria, assim, desenvolver uma forma de estudar técnica, uma forma eficiente, eficaz e efetiva. Eu já sabia estudar de forma técnica para as matérias exatas, só que isso não me ajudaria muito no âmbito dos concursos públicos, uma vez que a maior parte dos conteúdos exigidos pelos certames era referente à área jurídica. Como eu falei, um mundo completamente novo para mim, que não sabia nem o que era um estágio probatório, não sabia nem o que era a Constituição Federal, para ser sincero. Nesse contexto, em um período de cerca de 6 meses, contado a partir dos últimos 2 meses da faculdade, eu desenvolvi, por meio de um processo de tentativa e erro, algumas técnicas de estudo voltadas para o aprendizado de conteúdos jurídicos. É importante ressaltar que, durante a maior parte desse período, o foco dos meus estudos foi direcionado aos concursos da área fiscal, uma área que eu escolhi, para ser franco, em razão das excelentes remunerações ofertadas. Para os que não conhecem, os concursos da área fiscal são altamente multidisciplinares, de modo que esse estudo me permitiu um contato com várias disciplinas exigidas em concursos públicos. Considerando que eu era um leigo completo com relação ao direito e à contabilidade, os meus estudos se iniciaram por meio de um curso de videoaulas para a área fiscal. Curso esse que eu aproveitei muito bem em razão da aplicação de duas técnicas de estudo que eu também vou apresentar a vocês posteriormente. Concluído o curso, eu segui os meus estudos por conta própria, já com a base muito boa. Todo concurseiro que já foi aprovado em algum certame sabe que aulas, sejam em vídeo ou sejam presenciais, não são suficientes para cobrir todo o conteúdo exigido pelos editais, pois é humanamente impossível. Então, eu segui os meus estudos de forma independente e eu estava, modéstia à parte, bastante afiado, em razão, obviamente, das minhas técnicas de estudo. No entanto, havia um problema. O concurso desejado simplesmente não saía. Depois de cerca de 4 meses de estudo, não havia nenhuma previsão de quando o edital do concurso que eu queria seria lançado, que era o lendário concurso da Cefaz-PE. E aí começou a cobrança. Eu tinha praticamente cortado o contato com meus amigos, eu havia saído das redes sociais, os meus momentos de lazer eram pouquíssimos, eu mal me exercitava e tudo isso em prol de um objetivo que não estava se concretizando, que, na verdade, não tinha nenhuma previsão de quando iria se materializar. Eu estava ansioso, afinal, eu havia abandonado a área de TI para fazer concursos públicos. Eu estava desempregado. Eis que surgiu, então, uma grande oportunidade. O também lendário concurso do TJPE. Na minha opinião, um dos concursos mais visados do estado de Pernambuco. E diante do alvoroço que se seguiu à publicação do edital do TJ, eu fiquei curioso e peguei o edital para analisar. Analisando o edital do TJPE, eu percebi que dominava uma parte razoável do conteúdo. Mas, caso optasse por fazer o concurso, precisaria estudar praticamente do zero 4 disciplinas importantíssimas: Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal. Nesse cenário, em cerca de 2 meses, que era o tempo que havia até a data das provas, eu precisaria me tornar bastante afiado nessas 4 novas disciplinas. Após muita insistência da minha mãe para que eu fizesse o concurso, e depois de refletir sobre as minhas chances, eu decidi me inscrever no concurso do TJPE. Inscrevi-me, então, para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário, ambos da área judiciária. Contudo, o meu foco seria totalmente direcionado para o cargo de analista, que, na época, era aberto a qualquer nível superior, e eu precisava utilizar o meu diploma para alguma coisa. Nesses 2 meses,
eu desenvolvi técnicas de estudo que me auxiliaram a cobrir o conteúdo das disciplinas de Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal, bem como revisar os demais assuntos. E é claro que fez toda a diferença. O resultado foi simplesmente absurdo. Eu fui aprovado em quarto lugar geral para o cargo de analista judiciário no polo mais concorrido de todos, Recife. Graças às minhas técnicas de estudo, eu, recém-formado em ciência da computação, com cerca de 2 meses de estudo, passei na frente de milhares de bacharéis em direito. Eu passei na frente de pessoas que estavam estudando há 6 meses, 1 ano, 2 anos. E o detalhe, eu tinha apenas 22 anos na época, em 2012. Todo o meu esforço foi compensado. Eu trabalhei no TJPE durante 6 anos. Lá, tive muitas experiências positivas e outras nem tanto. O grande problema que o TJPE representou na minha vida se resume em uma palavra: acomodação. Jovem, solteiro, morando com os pais, ganhando entre 4 e 5 mil reais, trabalhando meio expediente, 6 horas por dia, vez ou outra ganhava, obtinha uma gratificação de chefia. Depois de alguns meses eu comecei a namorar. Enfim, eu baixei a guarda. Eu ainda desejava ser aprovado no concurso da Cefaz-PE, mas o ritmo de estudo foi diminuindo progressivamente, pois a vida estava muito boa. Quando o concurso da Cefaz-PE saiu, e ele saiu em 2014, 2 anos depois de eu ter entrado no TJPE, eu já não estava mais preparado para a prova. Cheguei a fazer o concurso, mas o meu desempenho não foi legal. Eu fui aprovado, mas fiquei mal classificado, na posição 298. Foi um baque, mas foi um resultado justo, porque eu não havia me preparado adequadamente para a prova. Entretanto, nesse período, eu obtive mais 2 aprovações, das quais eu me orgulho em outros concursos. Eu fui aprovado em 19º lugar para o cargo de analista legislativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco e aprovado em 12º lugar para o cargo de técnico federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, no polo Pernambuco. Em ambos os casos, o tempo de estudo foi pouco, entre 2 e 3 meses. Um estudo pós-edital, que por sinal eu não recomendo. Isso só revela como eu estava relapso com relação aos estudos. Mas, por outro lado, denota o poder das minhas técnicas de estudo, que garantiram bons resultados com poucos meses de dedicação. Sem nenhum concurso do meu interesse no horizonte, pois o Cefaz-PE já havia passado, eu decidi me matricular em uma faculdade de Direito, que é a área com a qual eu realmente possuo mais afinidade, que me agrada. Quando eu me formasse, eu faria concursos públicos próprios da área jurídica, magistratura, Ministério Público e Advocacia Pública, mais especificamente, magistratura. Durante o curso de Direito, eu, é claro, apliquei minhas técnicas de estudo e desenvolvi algumas outras, porque é disso que eu gosto, técnicas de estudo. Atualmente, no 8º período, o meu rendimento global, ou seja, do curso inteiro, é de 9,57, conforme eu já havia informado. Em um período específico, eu obtive média 10 em todas as disciplinas. É difícil eu tirar uma nota abaixo de 9. Na verdade, eu acho que em nenhum período eu fiquei com média abaixo de 9. Nenhuma nota abaixo de 7, nenhuma prova de recuperação, nenhuma prova final, um aluno exemplar. Na primeira metade da graduação em Direito, meu objetivo era estudar e aprender bem todos os conteúdos expostos em aula, porque eu pretendia já usar esse estudo como uma preparação para os concursos da área jurídica que eu pretendia fazer depois de me tornar bacharel em Direito. Ocorre que, na metade do curso de Direito, surgiu mais uma grande oportunidade para mim. Foi publicado o edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
na minha opinião, o melhor concurso do estado de Pernambuco. Trabalho, a carreira, a remuneração, carga horária, ambiente de trabalho, tudo excelente. Eu fiquei, evidentemente, muito tentado e peguei o edital para analisar. Após uma breve leitura, o meu coração disparou. Eu percebi que tinha uma chance, que poderia disputar uma vaga para os cargos de analista de controle externo e auditor de controle externo. O conteúdo era extenso, mas com a minha bagagem dos concursos e da própria faculdade de Direito, com a minha experiência e com as minhas técnicas de estudo, eu vislumbrei uma potencial aprovação para ambos os cargos. Contudo, eu precisei, novamente, tomar uma decisão bastante difícil. Na época, em 2017, eu ainda estava trabalhando no TJPE e consumia pelo menos 6 horas do meu dia. Além disso, eu estava cursando Direito na Universidade Maurício de Nassau, o que consumia, em média, 5 horas do meu dia, incluído aí o tempo de estudo. Nesse cenário, com base nas minhas projeções iniciais, eu percebi que não teria tempo suficiente para estudar todo o conteúdo exigido para os cargos de analista e auditor de controle externo. O edital havia sido publicado no dia 29 de junho de 2017 e as provas seriam realizadas em setembro de 2017. Nesse contexto, em um período de menos de 3 meses, eu precisaria estudar todo o conteúdo exigido pelo edital. Eu decidi, assim, trancar a graduação em Direito para poder ter tempo de estudar para o concurso do TCE-PE. Essa foi uma decisão que, isoladamente, já exerceu uma pressão e uma cobrança enorme sobre mim. Afinal, eu iria trancar a minha faculdade, iria atrasar a minha graduação com base em uma aposta. E para tentar amenizar essa pressão, eu decidi que não iria contar o que eu estava fazendo para ninguém. Eu contei somente para as pessoas que precisavam saber. A minha namorada, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Somente com o intuito de que eles não me atrapalhassem nos meus estudos para o concurso do TCE. O processo todo foi bastante exaustivo. Eu ainda estava trabalhando, o tempo até as provas era muito curto, o nível do concurso era bastante elevado, a concorrência era de uma qualidade altíssima, foi um concurso disputado de forma geral por servidores públicos, a pressão, a cobrança, foi tudo muito desgastante. Todavia, valeu muito a pena. Eu consegui ser aprovado em segundo lugar para o cargo de analista de controle externo e em 26º lugar para o cargo de auditor de controle externo. Um feito e tanto para quem começou a estudar depois da publicação do edital. Mais uma vez, uma prática que eu não recomendo. Eu fui nomeado inicialmente para o cargo de analista de controle externo e, um ano depois, para o cargo de auditor de controle externo, que estou ocupando atualmente com muita satisfação. Após as provas do concurso, eu retomei a faculdade de Direito e estou concluindo. No entanto, apesar de gostar muito da área jurídica, eu não possuo mais interesse em fazer concurso para a magistratura. O meu cargo atual, além de bem remunerado, possui uma atividade que considero muito mais motivadora, muito mais interessante, que é o combate à corrupção e a má gestão dos recursos públicos. A auditoria de controle externo permite também uma atuação preventiva no que concerne a tais questões, o que, regra geral, não é possível no Poder Judiciário e no Ministério Público. Eu acredito, assim, que seguirei a carreira de auditor de controle externo até o fim. Esta é a minha jornada de estudante e concurseiro até o dia de hoje. Eu gostaria de frisar, mais uma vez, como uma abordagem técnica com relação aos estudos fez toda a diferença na minha trajetória. É importante destacar também que as técnicas que eu utilizei e desenvolvi ao longo de todos esses anos serão todas trabalhadas no nosso curso. No curso, cara concurseiro e cara concurseira, estão condensadas
técnicas de estudo aplicadas e desenvolvidas ao longo de um período de cerca de 10 anos, além de vários insights valiosos para que você consiga obter aprovação no cargo público almejado. Eu mesmo, se tivesse todo esse conhecimento desde o início da minha trajetória, teria uma história de sucesso muito mais curta para contar. Teria alcançado os meus objetivos muito mais rápido. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. O meu nome é Luiz Felipe e a gente se vê no nosso curso de Técnicas de Estudo para Concursos Públicos. Um forte abraço e até a próxima.